da Administração recebe vocês aqui hoje, porque nos próximos 3 dias, o Sistema Conselhos Federal e Regionais de Administração vão promover um debate sobre liderança empreendedora. Então, nós teremos aí vários palestrantes de peso para conversar conosco sobre liderança empreendedora. Para dar continuidade e sequência aqui a essa solenidade de abertura, eu convido ao palco os meus colegas Paulo Melo e Pedro Lopes. Boa noite a vocês que estão aqui neste auditório, a vocês que nos acompanham pelo CFA Play. Sejam muito bem-vindos. Não fique de fora e acompanhe tudo pela nossa transmissão, cfaplay.org.br. O FIA é um dos eventos oficiais do sistema CFA-CRAs e a sua primeira edição foi realizada em 1989, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Vale lembrar que o evento percorreu diversas cidades brasileiras e capitais, mas também, além do Brasil, o fórum já foi realizado em Miami, Montreal, Madrid, Coimbra, Genebra e Torino. Sua última edição aconteceu em 2017, em Gramado. É isso mesmo, e antes de passar a palavra para você, eu me despeço, vou deixar o palco com esses dois profissionais e daqui a pouquinho eu volto. Um abraço. Elisa, muito obrigado por suas contribuições. Pedro? Seguimos na missão. Boa noite, senhoras e senhores aqui presentes conosco na mais jovem capital do Brasil. Um sistema econômico competitivo, onde as empresas são levadas a inovarem a cada instante. Neste contexto que existe um líder, esse líder é uma peça fundamental no engajamento da sua equipe de trabalho. Agora imagina o empreendedor líder, tem que ter a capacidade de aprender, evoluir junto à sua empresa e principalmente formar outros líderes que multipliquem a visão do empreendimento. Nesse contexto, temos a satisfação de realizar esta edição do FIA, que refletirá sobre a liderança empreendedora e esperamos sair daqui, da capital do Tocantins, com o conhecimento necessário para ser aplicado em nossa atuação profissional. Assim, pedimos a todos que desliguem ou mantenham no silencioso os celulares e aparelhos eletrônicos. 30 anos do Fórum Internacional de Administração. É hora de começar esse evento, o maior evento de administração da América Latina. Então, convido para compor a mesa da abertura do Fórum Internacional de Administração, o presidente da Organização Latino-Americana de Administração, Héctor Félix. Convido também o presidente do Conselho Regional de Administração do Distrito Federal, Udenir Silva. Convido o presidente do Conselho Regional de Administração do Tocantins, Francisco Almeida Costa. Em continuidade, convido o superintendente do SEBRAE Tocantins, Moisés Gomes. Convido o presidente do SEBRAE Tocantins, Rogério Ramos. Obrigado, Paulo. Você que volta daqui a alguns instantes conosco, direto do FIA, na capital do estado do Tocantins. Dando continuidade à nossa composição do dispositivo de honra, eu convido o presidente do Conselho Federal de Administração, Mauro Kreutz. Na sequência, receberemos em nosso dispositivo o reitor da Universidade Federal do Tocantins, Luiz Eduardo Bovolato. Dando continuidade, convido ao dispositivo o chefe adjunto do Gabinete da Vice-Presidência da República, General Álvaro Gonçalves Vanderlei.
Vamos receber neste momento em nosso palco a prefeita de Palmas, Cíntia Ribeiro. Na sequência, convidamos o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, deputado estadual Antônio Andrade. Convido neste momento o governador em exercício do Estado do Tocantins, Vanderlei Barbosa. Nós registramos e agradecemos também a presença dos conselheiros atuais e de todos os conselheiros e presidentes que passaram pelo sistema CFA-CRAs, bem como a todos os senhores presentes. Neste momento, convidamos ao palco o vice-presidente da República do Brasil, general Antônio Hamilton Martins Mourão. Dando continuidade ao FIA na capital do Tocantins, convidamos a todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional brasileiro, que será executado pela Banda da Polícia Militar.
Nosso agradecimento à gloriosa e competente banda da Polícia Militar do Estado do Tocantins. Pedimos a todos que se acomodem para que possamos dar sequência ao VIA, direto aqui da capital do Estado do Tocantins, com transmissão através do sistema CFA Play, através das suas plataformas digitais. Com a palavra, o presidente do Conselho Federal de Administração, Mauro Kreutz. Muito boa noite a todas e a todos. Esse é um momento muito especial para a nação brasileira da administração. Certamente, em 30 anos de Fórum Internacional de Administração, quando ele se reúne pela 16ª vez, na capital e no estado mais jovem desse nosso belo, imenso e amado Brasil, não poderíamos jamais imaginar que teríamos um presente tão belo como temos hoje. Ter aqui na abertura dessa 16ª edição o nosso vice-presidente da República do Brasil, General Hamilton Mourão, é de fato uma honra, é de fato um presente para todos nós, nesses 54 anos que nós completamos agora, dia 9 de setembro. General Mourão, muito obrigado pela vossa presença. O senhor nos orgulha enormemente e nos acalenta com a sua presença, no sentido de que temos que continuar firmes, resilientes e determinados para continuar ajudando a gestão pública e privada do Brasil, que muito precisa e cada vez precisa mais de uma administração profissional. Tenho dito e repito aqui, para nós da administração, pouco importa se é público ou se é privado. O que importa é que seja sempre tudo feito de forma profissional. Porque essa é a nossa praia. Disso nós conhecemos. Isso nós dominamos. E nós já temos tantas entregas objetivas, concretas para o Brasil em várias áreas. Nós estamos afirmando que queremos, na frente do presidente da República do Brasil, que nós queremos sim continuar ajudando o Brasil. Por isso que estamos nessa campanha, mais Brasil, mais gestão, mais administração, para que tenhamos uma sociedade cada vez melhor, mais justa, mais equilibrada, uma economia cada vez mais pujante e cada vez mais capazes de nos apropriar desses recursos estratégicos que o Brasil tem, e certamente é um dos poucos países do mundo que a tem. Em uma sociedade cada vez mais rasa, em uma sociedade rasa intelectualmente, rasa moralmente, rasa espiritualmente, cabe a nós da administração sermos protagonistas de uma sociedade e de um país melhor e atuarmos como sempre fizemos, de forma colaborativa e irmanada com o governo federal, com os governos estaduais e com os governos municipais. Eu sei que os tempos são de elevada complexidade. Eu sei que não é fácil, num mundo multipolar, portanto, cada vez mais belicoso, você estabelecer relações harmoniosas, sólidas e que sinalizam o desenvolvimento e o crescimento econômico. Isso não é fácil, isso é complexo, mas é para isso que existe a administração, porque a administração é preparada para lidar com ambientes de elevada complexidade. Nós somos preparados para lidar com temas complexos, com problemas complexos. Nós somos capazes de buscar soluções complexas para problemas complexos. E eu entendo que o FIA, com o seu tema de liderança empreendedora,
vai nos permitir excelentes aulas de hoje com o nosso vice-presidente até a sexta-feira no encerramento. Certamente nós teremos belíssimas aulas, um belo aprendizado. Vamos certamente sair daqui melhores do que entramos, para podermos continuar fazendo bem, ajudar o Brasil a ser cada vez melhor, porque esse é o nosso compromisso ético e profissional que nós temos enquanto profissionais da administração. Sintam-se todos abraçados, em nome de todos os conselheiros federais. Eu quero abraçar a todos aqui presentes, presidentes, autoridades, colaboradores, executivos, governos municipal e federal, SEBRAE, saudar especialmente também em nome deles, saúdo a todos os administradores que aqui estão, que é o vice-presidente do Conselho Federal de Administração, Rogério Ramos, e presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE aqui do Tocantins. Eu desejo a todos um excelente Fórum Internacional de Administração, e quero dizer que eu não posso quantificar, externalizar toda a minha alegria, a minha emoção, o meu orgulho por termos aqui o nosso vice-presidente da República, que só não é administrador porque não quer, mas quem sabe um dia eu vou convencê-lo a fazer o registro profissional, né? E ele também fará parte oficialmente da nossa comunidade, dessa nação brasileira de 500 mil e que vai continuar crescendo cada vez mais. Muito obrigado, boa noite e um belo evento. Nós agradecemos a contribuição do presidente do CFA, Mauro Kreutz. Antes do pronunciamento da prefeita de Palmas, Cíntia Ribeiro, assistiremos a um vídeo institucional da capital do Tocantins. Aos 30 anos, Palmas preserva sua capacidade de investimentos e se preocupa em se tornar a cidade mais acessível, democrática e sintonizada com novas tecnologias, confirmando assim o seu título de capital do calor humano. Uma cidade que busca a modernização da sua gestão com a profissionalização de setores estratégicos, apostando na desburocratização, justiça fiscal com redução de impostos, propiciada com a atualização das estruturas de arrecadação. A gestão também aposta no seu capital humano, com práticas atualizadas de gestão de pessoas e otimização de custos, com destaque para eficiência energética a partir da utilização de energia solar em prédios públicos, com investimento da ordem de 50 milhões de reais na geração de energia fotovoltaica, que em Palmas tem incentivos fiscais, mais gente pagando impostos e impostos cobrados com justiça fiscal. Com esta fórmula, foi possível resgatar compromissos com servidores públicos e ampliar a oferta de serviços públicos de qualidade. Inspirada nos princípios da boa administração pública, a Prefeitura de Palmas dá as boas-vindas a todos os participantes do 16º Fórum Internacional de Administração. Prefeitura de Palmas, 30 anos. E agora sim, passamos a palavra à prefeita de Palmas, Cíntia Ribeiro. Muito boa noite a todas e a todos. Sejam bem-vindos ao 16º Fórum Internacional de Administradores. É com muito orgulho que cumprimento nesse momento o nosso vice-presidente da República, o excelentíssimo senhor general Antônio Hamilton Martins Mourão. Cumprimento o excelentíssimo senhor governador em exercício, senhor Wanderley Barbosa. Cumprimento o nosso presidente do Conselho Federal de Administração, Mário Kraus.
Cumprimento o nosso presidente do Conselho de Administração do Tocantins, Francisco Almeida Costa. Cumprimento o nosso presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE e secretário municipal de Finanças, Rogério Ramos. Em nome dessas autoridades, cumprimento a todos os demais presentes. Sejam muito bem-vindas, senhoras administradoras, senhores administradores, à capital mais jovem do país, a capital do calor humano, Palmas, a última capital planejada do século XX. É com muito orgulho que recebo cada um de vocês. Sei que vocês vieram aqui para compartilhar informações que sejam valiosas para suas carreiras, empresas e para o ambiente em que vivemos. A administração, seja ela pública ou privada, tem essa capacidade de organizar os caminhos que nos levam a um futuro. E reside aí a nobreza dessa missão. Ao gestor privado é confiada boa parte do sucesso de uma empresa ou uma organização não governamental com objetivos e metas a serem alcançadas. E nós nos perguntamos, e quanto ao gestor público? E eu quero um pouquinho da atenção de vocês para falar do nosso ambiente da gestão pública, onde há limitações para que seja feita uma gestão de pessoas, para a realização de despesas e também a promoção de investimentos, aonde a fiscalização é cada dia mais rigorosa e agora exercida fortemente por quem tem o maior interesse no desempenho da nossa função, o cidadão, o destinatário da missão do gestor público, aquele a quem temos a responsabilidade de dedicar melhor a nossa capacidade. Atender às demandas que vêm da sociedade exige do gestor público ser inovador, ser criativo, mas com sensibilidade e empatia para perceber e enxergar a necessidade de cada segmento. E é nessa comparação entre gestão pública e privada que talvez pudéssemos propor uma gestão ideal, a que tomasse emprestada da gestão pública o imperativo de melhorar a vida das pessoas, e assim se somasse com os princípios da gestão privada, aquela da eficiência e da eficácia, criando, assim, uma gestão totalmente perfeita, uma gestão sustentável, ou seja, uma gestão que seja boa para todos. Mas nós não podemos administrar uma cidade como se uma empresa ela fosse. Nós não podemos simplesmente demitir servidores que não estejam atingindo metas, nem tampouco reduzir o número de equipamentos públicos, escolas, centros de saúde, por falta de recursos ou para equilibrar um orçamento. Muito pelo contrário. O grande desafio para todos nós é ampliar a oferta de serviços de qualidade, justamente quando a demanda aumenta, e muitas vezes a arrecadação não acompanha. Administrar colocando ideias em práticas e encontrando alternativas, sobretudo econômicas, e que beneficiem a todos. Este é o grande desafio da gestão pública. E Palmas tem o orgulho de ser uma gestão equilibrada. E eu posso dizer isso porque gozamos de um equilíbrio fiscal que foi conquistado com a ajuda de um administrador de brilho próprio. O nosso querido secretário de Finanças, servidor efetivo da Prefeitura de Palmas há 23 anos, presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE, Rogério Ramos, um dos grandes entusiastas da realização deste fórum aqui em Palmas. E, em nome dele, eu cumprimento a todos os administradores e administradoras do Brasil. Isso tudo nos mostra, caros colegas, o quanto nós valorizamos os princípios da administração pública em nossa gestão. Temos conosco excelentes administradores, que nos ajudam a planejar o futuro da nossa cidade, a enxergar e escolher caminhos, e também nos ajudam a consolidar o nosso turismo, não apenas o de negócios, mas um turismo ecológico e sustentável, que cresce sem parar e ganha a atenção de um Brasil inteiro. Os princípios da administração também estão presentes na nossa educação, que é um orgulho para todos nós. Nós temos mais de 80% das nossas crianças, aproximadamente 44 mil alunos hoje, inseridos em escolas de tempo integral. E aqui, cada escola é uma unidade gestora e bastante complexa. Muitas produzem a sua própria energia e a sua merenda. Interagem, além de interagirem com a economia da comunidade aonde estão inseridas.
Uma educação com tecnologia é a grande janela de oportunidade para Palmas do futuro. A Palmas que nós pensamos para os nossos próximos 30 anos. E é aqui, neste centro de convenções, que está acontecendo uma bela mostra do quanto nós valorizamos o reconhecimento e, assim, afirmamos que a tecnologia e a inovação é, com certeza, parceiros ideais para uma boa administração no Brasil, com a realização hoje de 3 grandes eventos do mais alto nível. O FIA, o Fórum Internacional de Administração, a Feira de Negócios de Palmas e a Arena de Conhecimento do SEBRAE, todas elas com muitas novidades e tecnologia de ponta. E essa efervescência mantém a nossa cidade viva e esperançosa, mobilizada para atingir todos os nossos mais perfeitos sonhos. Ao excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente da República, general Mourão, eu peço que transmita ao nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, os nossos mais sinceros votos de pleno êxito nas reformas que vêm sendo conduzidas e que mantenha o seu olhar cada vez mais altivo para um novo Brasil que, inclusive, nasce no Cerrado brasileiro. Nós estamos fazendo de tudo para que vocês levem daqui a melhor impressão e a convicção de que um novo Brasil é possível. E esse novo Brasil está acontecendo aqui, imune a crises políticas, éticas, financeiras e morais. Palmas é um sopro de otimismo para um Brasil que busca um recomeço, uma síntese do Brasil que deu certo nos últimos 30 anos, construída pelos fundamentos éticos e de qualidade de vida em constante evolução. Meu muito obrigada pelo prestígio de todos vocês e visitarem a nossa capital. Sintam-se muito bem-vindos e que nos próximos dias o debate seja enriquecedor do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista administrativo. Desfrutem da nossa hospitalidade, dos nossos pontos turísticos, do nosso comércio, e estejam sempre atentos às grandes mudanças que acontecem. Eu pude ainda, um pouquinho nos bastidores, e aí me permita aqui uma quebra de protocolo, ouvir do nosso vice-presidente da República do Brasil, que ele esteve aqui no momento em que o Tocantins estava sendo criado. E permitir voltar aqui hoje e ver todo esse cenário tão diferente do cenário de um Tocantins que ele viu nascer, nos faz realmente pensar sobre todas as perspectivas que nós caminhamos num Brasil, e um Brasil que dá certo. Porque contamos mais do que com as pessoas, nós contamos com o verdadeiro potencial humano que o Tocantins tem. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês, que vocês saiam daqui com o coração transbordando de confiança num futuro de Palmas e no futuro do Brasil. Um excelente fórum, uma excelente discussão para todos vocês e uma boa noite. Nós agradecemos a contribuição da prefeita de Palmas, Cíntia Ribeiro, e dando sequência ao Fórum Internacional de Administração aqui na capital do Tocantins, eu passo a palavra ao governador em exercício do estado do Tocantins, Vanderlei Barbosa. Boa noite a todos. Eu cumprimento o senhor general Mourão, vice-presidente da República do Brasil. Cumprimento a prefeita Cíntia Ribeiro. Quero cumprimentar o deputado presidente da Assembleia, deputado Toninho Andrade. Quero cumprimentar o presidente Mário, o presidente Rogério, o presidente Francisco, e dessa maneira eu cumprimento todos os administradores que se encontram nesse fórum. E quero saudar, de maneira muito especial, o nosso secretário estadual de administração, doutor Edson Cabral. Senhoras e senhores, é uma alegria imensa para o Tocantins receber um encontro tão importante quanto esse. Nós temos sido palco nos últimos dias de encontros dessa envergadura, dessa grandeza. Isso nos engrandece muito. Um Tocantins ainda jovem, aos 30 anos, uma capital que eu tenho a alegria de ter sido meu pai o seu primeiro prefeito, isso me alegra bastante. E ele fez essa cidade, general Mourão, ao lado do governador Siqueira Campos,
seu idealizador. Eles implantaram essa cidade utilizando pessoas com a capacidade de Edson Cabral, um administrador formado nessa cidade, que apresenta grandes universidades nesta área, que formam e capacitam currículos importantes e que nos dá ao Tocantins, a Palmas e ao Brasil, profissionais capacitados, qualificados para enfrentar as dificuldades diárias da administração pública e privada. Eu tenho a convicção, como tem o nosso governador, Mauro Carles, que nós, para fazermos um Estado diferente, um Estado bom para todos, aproveitando bem as verbas públicas, utilizando bem todas as ferramentas para melhorar a vida das pessoas, nós temos que aproveitar os grandes currículos, cada um na sua área. E o doutor Edson Cabral, nosso secretário de administração, tem nos ajudado muito. Primeiro que nós tivemos que fazer o enquadramento do Estado, colocá-lo dentro e cumprindo a lei de responsabilidade fiscal. Não faríamos isso se não tivéssemos uma grande equipe, formada por doutor Edson Cabral, nosso secretário de administração, formado na área, e que nos dá todo o aparelhamento, todo o aparato técnico para fazermos um governo de tranquilidade. Neste momento, após alguns anos, o Estado estava totalmente desenquadrado. E nós, com uma gestão de austeridade, da mesma maneira, General Mourão, que faz o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, que nós acreditamos, que nós temos a crença que só cortando na carne, fazendo direito, fazendo a recuperação econômica, aumentando a capacidade de investimento, nós teremos um Estado digno e um país melhor para todos os brasileiros. Então, baseado em tudo isso, nós continuaremos trabalhando, orientados por bons currículos do naipe de Dr. Edson Cabral, o nosso secretário de administração, que eu cito na minha fala como referência, por ser um dos senhores, por estar inserido no mesmo meio, por ser um homem qualificado e que nos ajuda muito. Eu cito ele como referência da minha fala, esperando que este encontro seja uma troca de experiência e que o Dr. Edson e a sua equipe saiam daqui cada vez mais preparados para nos ajudar a enfrentar os problemas diários que temos na gestão pública e fazer um Tocantins melhor, ajudando assim a aumentar a capacidade dos administradores do Brasil. Então, amigos e amigas, obrigado a vocês que escolheram o Tocantins. Nós esperamos que os senhores, como disse a prefeita, aproveitem a hospitalidade do povo palmense e tocantinense. Que os senhores conheçam um pouco das nossas empresas, mas principalmente da gestão pública em todas as suas vertentes. Eu quero aqui dizer que me alegra muito, me alegra sobremaneira participar de um evento de tamanha grandeza. O nosso presidente Mourão, ele tem sido uma referência para os brasileiros. O seu equilíbrio, o norte que dá em momentos turbulentos do país, às vezes conduzido de maneira verbal, de maneira que não fica bem compreendido. O presidente Mourão tem sido uma referência e é observado pelo povo brasileiro, pela sua disciplina, não apenas como militar, mas um bom brasileiro que é. Agora mesmo na execução do hino nacional, nós vimos o quanto o general Hamilton Mourão, ele tem a alegria e a capacidade de interpretar bem os símbolos pátrios. Então, general, o senhor seja cada vez mais bem-vindo ao Tocantins. Que o senhor possa retornar outras vezes e ajudar esse Estado jovem a se tornar um Estado cada vez mais próspero para toda a nação tocantinense. Obrigado a todos, que os senhores tenham um grande fórum, um grande encontro e que façam daqui resplandecer pelo Brasil afora e pelo mundo afora as administrações de empresas e do poder público cada vez melhor. Obrigado e sejam bem-vindos ao Tocantins. Nós agradecemos a contribuição do governador em exercício, Vanderlei Barbosa. Dando sequência ao FIA, direto aqui da capital do Tocantins, ouviremos agora o currículo do vice-presidente da República, general Hamilton Mourão. Antônio Hamilton Martins Mourão nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Incorporou as fileiras do Exército em 26 de fevereiro de 1972, na Academia Militar das Agulhas Negras, sediada em Resende, no Rio de Janeiro.
tendo sido declarado aspirante a oficial da arma de artilharia em 12 de dezembro de 1975. Além dos cursos de formação, de aperfeiçoamento, de altos estudos militares da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército e do curso de Política, Estratégia e Alta Administração do Exército, durante sua vida militar, foi instrutor na Academia Militar das Agulhas Negras, cumpriu missão de paz em Angola, UNAVEM 3, foi adido militar na Embaixada do Brasil na Venezuela, 2002-2004, e comandou o 27º Grupo de Artilharia de Campanha, em Ijuí, Rio Grande do Sul. Como oficial general, comandou a 2ª Brigada de Infantaria de Selva em São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, e a 6ª Divisão do Exército em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Foi comandante militar do Sul e secretário de Economia e Finanças do Exército. O general Mourão foi presidente do Clube Militar na cidade do Rio de Janeiro. Eleito vice-presidente da República em 28 de outubro de 2018, tomou posse no cargo em 1º de janeiro de 2019. Passamos neste momento a palavra ao excelentíssimo senhor vice-presidente da República do Brasil, general Hamilton Mourão. Senhor Vanderlei Barbosa, governador em exercício desse jovem estado do Tocantins, deputado Antônio Andrade, presidente da Assembleia Legislativa de Tocantins, senhora Cíntia Ribeiro, prefeita de Palmas, senhor Luiz Eduardo Bovolato, reitor da Universidade Federal do Tocantins, meu conterrâneo Mauro Crois, presidente do Conselho Federal de Administração, a quem cumprimento pela organização deste evento, Rogério Ramos, presidente do Sebrae Tocantins, a quem agradeço o convite para estar aqui essa noite, senhor Moisés Gomes, superintendente do Sebrae Tocantins, senhor Francisco Almeida Costa, presidente do Conselho Regional de Administração do Tocantins, senhor Udenir Silva, presidente do Conselho Regional de Administração do Distrito Federal, senhor Héctor Stopini, presidente da Organização Latino-Americana de Administração, por meio de quem cumprimento os representantes de outros países aqui presentes, demais autoridades civis e militares, senhoras e senhores administradores e demais participantes do Fórum Internacional de Administração, meu boa noite a todos. Em todos os lugares que eu tenho a oportunidade de me dirigir a uma plateia como essa que está aqui hoje, eu procuro, de uma forma a mais didática possível, apresentar a situação do mundo que nos cerca, do nosso entorno próximo, a América do Sul, e chegando ao nosso Brasil, para que todos possam entender os desafios que a nossa nação possui e que cabe a hoje ao governo do presidente Jair Bolsonaro iniciar o processo de superação desses desafios. O mundo é um mundo que não tem mais mares tranquilos. Aqueles períodos, aqueles momentos de vida mais bucólica, mais pacata, com menos intensidade nas emoções e nas relações, eles ficaram para trás com o advento da Revolução Tecnológica. Não que a Revolução Tecnológica tenha começado agora. De acordo com os historiadores, ela começou em 1500, quando portugueses e espanhóis se lançaram na conquista do Mar Tenebroso e terminaram por chegar aqui à nossa América. Mas ela se intensificou demais nos últimos 30 anos. E aconteceram
experimentos e inovações que revolucionaram a nossa vida. Agora mesmo estamos aqui sentados nesse magnífico auditório e cada um tem no seu bolso, na sua bolsa, na sua mão, um aparelhinho que lhe permite filmar, fotografar. Aliás, quando a gente fala em fotografia, dá saudade da Kodak, né? A coisa era mais simples. Kodak ficou para trás. Foi a empresa líder, não inovou, se perdeu. Então, esse aparelhinho lhes permite também se comunicar com qualquer parte do mundo, saber de tudo o que está acontecendo. E aí existe uma gama de informações que chegam não só às pessoas comuns, mas às empresas e aos responsáveis por administrar empresas e aos responsáveis por administrar governo. Então, esse mar fica revolto e nós temos que saber dar direção, não é? E buscar, não é? O rumo correto, seja para a nossa vida pessoal, seja para a nossa empresa, seja para o governo que tem responsabilidade, seja para o país como um todo, seja para um estado, seja para um município. É importante fazer um passeio na ordem mundial, porque o mundo sempre teve uma ordem. Olhando mais recentemente, né, vamos ver quando Roma se dividiu e a paz romana que perdurou por vários séculos se dissipou naquilo que foi o caos medieval. Nós vamos chegar ali pelo século XVII, né? Já Brasil descoberto, né? Entradas e bandeiras acontecendo, né? Rompendo aquilo que era a linha de Tordesilhas e explorando esse vasto hinterlândia do Brasil. Mas naquele período na Europa, termina em 1648, um acontecimento que ficou conhecido como a Guerra dos 30 Anos. E naquela hora se faz uma paz numa cidade chamada Westfália, e essa paz de Westfália, ela é o primeiro arremedo de ordem mundial pós a paz romana. E ela se baseava em quê? No equilíbrio de poder, principalmente olhando a balança europeia entre a França e aquilo que ainda era uma embrionária Alemanha e mais o Império, né, Sacro-Germano. Essa ordem dura até o advento de Napoleão, em torno de 150 anos, chegamos no século XIX, Revolução Francesa no final do século XVIII, independência dos Estados Unidos, filósofos iluministas, né? Entramos então nesse século XIX com as guerras napoleônicas, a Europa vira de cabeça para baixo, a guerra napoleônica nos faz virar de colônia para Reino Unido, vamos lembrar disso, a família real portuguesa vem para o Brasil, e aquilo é um passo gigantesco para o evento que vamos comemorar daqui a 3 anos, que são os 200 anos da nossa independência. Término das guerras napoleônicas, uma nova ordem surge, fruto do Congresso de Viena, ocorrido em 1815, mais uma vez baseado no equilíbrio de poder. Dura 100 anos. Vem a Primeira Guerra Mundial, os impérios buscando se expandir, né, julgando que teriam uma guerra rápida e esquecendo que naquele momento a produção industrial em massa, como método de acumulação de riqueza e de produção, havia iniciado. Então, a Primeira Guerra da era industrial, para forças armadas que não estavam preparadas para aquilo, se transforma numa carnificina. A guerra começa em agosto de 1914, se pensava que no Natal todos estariam em casa. Sim, chegaram no Natal, mas no Natal de 1918. E uma carnificina ocorreu na Europa, a fina flor da juventude europeia morreu naquele período. Há uma paz, que é a paz de Versalhes, uma paz mal feita e que não levou em consideração o equilíbrio de poder. Deixou a Alemanha com raiva, temos um período de recessão econômica, uma grande depressão que atinge o mundo no final
ali dos anos 20 do século passado e desembocamos em outro conflito mais violento ainda, que foi a Segunda Guerra Mundial. Finalmente, ao término da Segunda Guerra Mundial, chegamos a um novo sistema, o sistema que nos lega a Organização das Nações Unidas, buscando ter um organismo internacional que apareça como solucionador de conflitos. Mas esse organismo possui um Conselho de Segurança onde os 5 grandes vencedores da Segunda Guerra têm o poder de veto. E esse é o mundo que nós estamos vivendo. Uma ordem que ainda não se rompeu, mas que está tentando ser rompida. Essa é a situação geopolítica. E a situação econômica? Porque nada funciona fora da economia. Chegamos num ponto onde há uma certa estagnação no crescimento mundial. A velha Europa, com seus países enfrentando problemas de migração, sejam migrantes vindo das antigas colônias africanas, que fogem da situação difícil em seus países, sejam aqueles que estão vindo do eterno conflito do Oriente Médio. Os Estados Unidos, maior potência econômica, tecnológica, militar, mas vivendo as suas contradições, e contradições baseadas em quê? Na crise psicológica que todos estamos enfrentando, fruto dessa revolução tecnológica que eu falei no início das minhas palavras, que leva a um tribalismo excessivo, né? Que deixa de levar em conta os parâmetros e valores que caracterizam a maioria da população de um país. Então, cada tribo procura colocar os seus temas na ordem do dia. Então, é a discussão de gênero, é a discussão de questão de gays, é a questão de lésbicas, é a questão, hoje, na pauta, que é a sustentabilidade, e isso leva a discussões exacerbadas, divisões. Em todo o mundo isso está acontecendo, e isso ocorre muito nos Estados Unidos, e que levou à eleição do presidente Trump e que pode levá-lo também à reeleição. Do outro lado da terra, temos a China. A China que para muitos de nós pode dizer assim, como é que a China apareceu assim da noite para o dia? Não, senhoras e senhores, a China é milenar. Nos últimos 20 séculos, apenas em 2 séculos e meio, a China não foi a maior potência mundial. A China, acostumada a regimes de dinastias, teve um pequeno interregno de república entre 1912 e 1949, misturado aquilo ali com a invasão japonesa e, obviamente, a Segunda Guerra Mundial, e de 1949 para cá, ela tem outra dinastia no poder, que é a dinastia do Partido Comunista Chinês. A China ascende nos últimos 40 anos, fruto das reformas liberais introduzidas a partir do governo de Deng Xiaoping. Em 2000, ela ingressa na Organização Mundial do Comércio e avança de forma avassaladora pela potência da sua capacidade de 1,4 bilhão de habitantes, do conhecimento que está sendo produzido, da inovação que vem surgindo de lá e, principalmente, da determinação em ocupar seu espaço no concerto das nações. Isso gera uma guerra comercial e tecnológica com os Estados Unidos que está afetando o mundo inteiro, porque são as 2 maiores economias, são irmãs siamesas, porque a China vende muito para os Estados Unidos, compra também, e, ao mesmo tempo, grande parte dos títulos públicos americanos estão nas mãos dos chineses. Por isso que eu digo, são economias irmãs siamesas. Então, esse panorama nos afeta como um todo. Afeta a nossa vizinhança na América do Sul, que sempre aparece algum tipo de instabilidade, a maior delas é a Venezuela,
assunto que as senhoras e os senhores sabem muito bem e que não sabemos ainda quando haverá uma solução pacífica e que reorganize aquele povo irmão. Temos de ontem para hoje uma crise instalada no Peru, com 2 presidentes no poder, Congresso dissolvido, por coisas que existem na Constituição daquele país. Há 2 ou 3 meses atrás, o presidente paraguaio quase sofreu impeachment pela questão do nosso acordo aí em torno da energia de Itaipu. Temos eleições aqui no Cone Sul, na Argentina, no Uruguai, que nos interessam demais, porque são países parceiros, e lembro sempre que a Argentina é o segundo, terceiro parceiro comercial do Brasil. Importantíssimo para nós. Muito da queda do nosso produto interno bruto ocorrida esse ano é fruto da crise, né, que a Argentina está vivendo. Então esse é o pacote que nos cerca. Então muitas vezes a gente vê os comentários dos analistas e formadores de opinião da grande imprensa que parecem que o Brasil está em Marte e não está na Terra. Não está submetido a essas pressões e essas tensões que estão ocorrendo. O Brasil, ao longo dos últimos anos, ele enveredou por um caminho onde a economia foi muito maltratada. O Brasil esqueceu de fazer o dever de casa, esqueceu da gestão e, infelizmente, parcela do país mergulhou de cabeça na corrupção. Então, ao longo dos últimos anos, um trio andou de braço dado na esplanada dos ministérios. A incompetência, a corrupção e a má gestão. Então, aqui falando para administradores e administradoras, todos entendem perfeitamente onde uma má gestão pode levar. Economicamente, nós herdamos, do período do presidente Fernando Henrique, a busca pelo equilíbrio fiscal, como ponto focal de qualquer governo. Eu sempre faço uma comparação para que o cidadão comum entenda, é igual a nossa casa. Nós não podemos gastar mais do que ganhamos. Se vamos gastar mais do que ganhamos, vamos fazer dívida. E existe um limite para fazer dívida. Isso é a mesma coisa para os países. Muitas vezes o cidadão ou algum governante que não tem a noção da coisa acha, não, eu posso fazer dívida porque eu dou um calote, o país dá um calote, né? Ou então eu rodo a maquininha e fabrico dinheiro e gero inflação. Já vivemos tudo isso. Vivemos uma hiperinflação em cima disso aí, indexada, os preços aumentavam da noite para o dia de forma contínua. Isso foi domado ali no plano real. Mas voltando à herança do presidente Fernando Henrique, ele nos deixou essa questão do equilíbrio fiscal, a lei de responsabilidade fiscal, né? Na realidade, se nós olharmos, se tivéssemos administradores, homens públicos sérios, competentes, não precisavam passar uma lei de responsabilidade fiscal, né? Se atribui a um grande personagem aí da nossa história, o Barão de Itararé, né? Aparício Torelli, que a Constituição brasileira deveria ter 2 artigos. Artigo 1º, todo brasileiro tem que ter vergonha na cara. Artigo 2º, todo brasileiro tem que ter vergonha na cara. Então, não precisaríamos de leis dessa natureza. Mas, se passou a lei de responsabilidade fiscal, havia um tripé macroeconômico, que era a meta de inflação, a taxa de juros e o câmbio flutuante. Tudo bem. Entrou o outro governo, num primeiro momento manteve esse tripé macroeconômico, mas, a partir de determinado período, enveredou por um caminho, quando estoura a crise mundial de 2007, 2008, a famosa crise das subprimes, de que para manter a economia do Brasil girando, tinha que fazer dívida. Sob uma visão, digamos assim, restrita, de que, fazendo dívida, eu vou ter investimento e a economia vai produzir
eu vou arrecadar e a roda vai continuar girando. Mas o governo, o Estado é igual à nossa casa. A dívida vai aumentando. E hoje, senhoras e senhores, essa dívida está em 5,6 trilhões de reais. Essa dívida está batendo na casa dos 80% do nosso produto interno bruto. E aí são dois aspectos. Porque num primeiro momento nós aumentamos a carga tributária, lá atrás, para manter esse Estado todo que nós temos. Estamos hoje com uma carga tributária de 1/3 do produto interno bruto. País emergente como o nosso deveria ter 25%, nós estamos com 33%. Esse peso está nas costas de todo mundo que trabalha, produz e investe. Senhoras e senhores sabem disso muito bem. E também existe um outro aspecto. Se a gente pagasse esse tributo todo, mas tivéssemos estradas alemãs, escolas suíças e hospitais britânicos, todos estaríamos satisfeitos. Porque estou pagando, mas o Estado está me fornecendo. Além disso, segurança pública da melhor qualidade, não é? Estaríamos num mundo perfeito. Mas isso não aconteceu. Fizemos a dívida, e isso também não aconteceu. Se inundou de dinheiro o BNDES para que ele emprestasse aos empresários e empresárias amigos do rei. Se capta dinheiro no mercado a 13% e se entrega para o amigo do rei a meia dúzia. Quem é que está pagando essa diferença, os 7%? Somos nós. Todos nós, a nossa geração, a geração dos nossos filhos, e vai chegar na geração dos nossos netos, nós vamos ter que pagar esse pacote. Porque esse processo será um processo lento. Então esse é o cenário que nós vivemos. Ainda subsídios, desonerações, não é? O que deixa o orçamento federal totalmente sem margem de manobra para que o governo mantenha a máquina funcionando e para que o governo invista em determinadas atividades que são típicas do governo. No intuito de tentar mais uma vez bloquear esse aumento desmesurado da despesa pública, o governo do presidente Temer passa a emenda do teto de gasto. A emenda do teto de gasto, né, ela, posso comparar aqui para as senhoras e senhores, o orçamento é como uma pizza. A emenda do teto de gasto diz o seguinte: a pizza aumenta de um ano para outro de acordo com a inflação. Tá bem, inflação 3,5%, aquela pizza aumenta 3,5%. Contudo, existem fatias que aumentam acima de inflação porque estão indexadas. Então, é a questão dos benefícios da Previdência, a própria Previdência, que nós não tínhamos previsibilidade, né? Despesas ainda com outras despesas obrigatórias do governo. Em consequência, deixa de haver recurso para que se coloque na saúde, na educação, mesmo sendo despesas obrigatórias e tendo valores mínimos a serem computados no orçamento. Que dirá para investimento em infraestrutura, financiamento da agricultura, etc. e tal. Então, esse pacote todo é que nós temos que domar. Ao assumir o governo do presidente Bolsonaro, se colocou a seguinte missão, transmitida e dita por ele nas palavras iniciais perante o Congresso Nacional. Vamos buscar recolocar a economia nos trilhos, banir a corrupção do dia a dia da área governamental e prover segurança à nossa população. Como é que o presidente está buscando fazer isso? Recolocar a economia nos trilhos necessita que a gente haja sob duas colunas mestras, que são, uma eu estou falando há horas aqui, né? O equilíbrio fiscal, e a outra, produtividade. Vamos dar uma destrinchada nisso aí.
Como é que nós vamos buscar o equilíbrio fiscal? Ou seja, botar receita e despesa no mesmo nível. A primeira grande luta foi reforma da Previdência. Nós tínhamos que colocar previsibilidade nesse gasto. Tínhamos que demonstrar para o conjunto da população que houve uma mudança demográfica. A medicina nos está fazendo viver mais. Há 40 anos atrás, um homem da minha idade, aos 66 anos de idade, ele já estava sentadinho na cadeira de balanço, aguardando o Criador chamá-lo, né? Embalando os netinhos ali e aguardando a chamada de São Pedro. Hoje não. Né? Estamos todos aqui, nós já de mais de 60, 70, gente de 80 anos, todos com enorme de uma vitalidade. Então nós temos que levar lá para frente o momento da aposentadoria. Foi uma grande discussão para as pessoas entenderem isso. Mas o conjunto da sociedade entendeu. Então estamos próximos aí, graças ao trabalho do Congresso Nacional, né, de mais 10 dias o Senado aprovar essa reforma, que vai nos dar o quê? Previsibilidade. É a reforma que nós achávamos que seria melhor? Não. É a possível. Porque em política, tudo é a arte do possível. Muito bem. Além da reforma da Previdência, precisamos modernizar o Estado. Enxugar esse Estado. A nossa prefeita foi clara que ela não pode demitir funcionário, não pode cortar salário, dar menos hora de trabalho e aí diminuir o salário. Não, nós temos que ser criativos nesse pacote todo. Como modernizar o Estado? Primeira coisa é digitalizar serviços do Estado, de modo que a gente consiga, né, rocar pessoas que hoje fazem um trabalho burocrático para outras áreas onde são necessárias e não se necessite fazer concurso. Temos mais de 100 carreiras dentro do Estado. Temos que concentrar isso e ter um fluxo de progressão. Nós temos problemas de determinadas carreiras que a pessoa já entra com 20 e poucos anos de idade ganhando o teto. Qual será o estímulo para esse homem, para essa mulher, para progredir? Então nós temos que baixar um sarrafo ali. Todo mundo entra ganhando X e vai chegar lá no 10X quando completar seus 40 anos de serviço. Como é a maioria das profissões que a gente exerce dentro do Estado. Não se pode comparar com a livre iniciativa, onde os riscos são maiores. Essa digitalização, essa virtualização, calcula aí que nós temos pouco mais de 3.000 interações com a sociedade, né, o governo federal. Então, de 1.500, metade hoje está digitalizado. Então, o nosso objetivo é chegar ao final de 2022 com tudo isso, né, digitalizado, virtualizado. Então, contato tudo via o app, o app aí no seu celularzinho. Né, a pessoa de idade, principalmente aquela mais humilde, né, ela não vai precisar lá no posto do INSS, na Caixa Econômica, para dizer que está viva. Nós já estamos progredindo nisso aí, principalmente na área do INSS. Mudando essa maneira de relacionar. Só isso dá uma economia de 7 bilhões. Por quê? Aquilo que eu boto uma pessoa para atender custa X. Se eu faço por telefone é X sobre 2. Se eu faço pela internet é X sobre 10. Um caso aqui muito peculiar. Né? Era a questão da pessoa pegar um certificado para levar um animalzinho de estimação para o exterior. Ele tinha que ir numa repartição do Ministério da Agricultura, ia ter um funcionário lá para emitir o certificado, carimbar. Haviam espalhados pelo Brasil um número pequeno, né? Mas eram 150 pessoas que trabalhavam só para isso. Isso aí está digitalizado, virtualizado, hoje são só 20. Os outros 130 foram alocados para quê? Para a fiscalização, que é a área que nós precisamos muito mais. Precisamos privatizar. Então, aquelas empresas estatais que não dão lucro, que não têm futuro, nós temos que passar nos cobres.
Os funcionários são realocados. Mas nós vamos deixar de gastar dinheiro, de estar colocando recursos do Tesouro, que é cada vez menor, não é, em empresas que, na iniciativa privada, renderiam muito mais. E, óbvio, nós temos que diminuir o número de funcionários. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer por decantação. À medida que as pessoas forem se aposentando, não serão substituídas, a não ser naqueles casos específicos devidamente justificados. É a forma que nós temos dentro da legislação que existe hoje. Então, isso é a coluna do ajuste fiscal. Trazer a receita igual à despesa. E a coluna da produtividade? A nossa produtividade é baixíssima. Até 1980, a nossa produtividade aumentava 2% ao ano. Mas aumentava por quê? Porque havia um ingresso de uma massa de gente no mercado de trabalho. Então, aumentava na base da força muscular mesmo. De lá para cá, começou a diminuir o número de pessoas que ingressa na população economicamente ativa. E a nossa produtividade caiu para 0,2% ao ano, é o aumento da produtividade. Um trabalhador brasileiro produz 1/4, 1/5 do que produz um trabalhador americano. Por quê? Porque nós temos um custo embutido aqui dentro. Então, a primeira coisa da produtividade é o quê? A reforma tributária. O famoso carga do imposto, a bola de ferro, como fala o meu amigo Paulo Guedes, uma das bolas de ferro estão no pé do empresariado e de quem produz aqui no Brasil. Não é fácil, porque temos 5.700 legislações tributárias. É do governo federal, uma para cada estado e uma para cada município. E todo empresário ele tem que estar nesse cipual. Ele não sabe que senhor ele vai atender. Então nós temos que reorganizar esse sistema, num primeiro momento, para depois trazer as alíquotas para aquele nível dos 25% que eu me referi. Eu vi o vídeo da prefeitura falando na responsabilidade com a questão de impostos. Não é simples. A Câmara de Deputados tem uma visão, o Senado tem outra e o nosso governo está tentando juntar isso tudo. Nós vamos trabalhar forte em cima disso, naqueles 3 vetores que eu considero fundamental que o nosso governo tem que trabalhar. Quais são os 3 vetores? Clareza, para que todo mundo entenda o que a gente quer fazer. Determinação, para poder superar esses obstáculos. E paciência, senhoras e senhores. Muita paciência para negociar tudo. Tudo é negociado e tem que ter paciência, tem que ouvir todos os lados e buscar extrair o melhor disso aí. Esse nosso sistema tributário é tão doido que ele custa 70 bilhões por ano para o Estado e as empresas. E mesmo assim, tem em torno de 450 bilhões de reais de evasão / sonegação. Se nós fizermos uma reorganização e corte, vamos dizer aqui, pela metade a sonegação, são mais de 200 bilhões na mão do governo federal, estados e municípios, e corte pela metade o custo. Então, é o objetivo estratégico que nós temos pela frente. Além disso, infraestrutura. A nossa infraestrutura parou no tempo e no espaço. Nossas estradas estão em péssimo estado, é um tráfego muito intenso, porque nós escolhemos um modal de transporte rodoviário, priorizando cargas pesadas que são transportadas de norte a sul, leste a oeste. Temos uma costa de 7.500 quilômetros, mas transportamos carga do Rio Grande do Sul para o Rio Grande do Norte num caminhão. Deixamos as ferrovias, que são o grande modal para o transporte de grandes cargas, se deteriorarem. Abandonamos as hidrovias. Aqui, esse estado tem uma vocação para a hidrovia. Consequência, como é que nós vamos solucionar isso? Precisamos atrair o parceiro privado.
E atrair parceiro é igual, como gosta de falar o nosso presidente, dentro daquela linguagem que é bem popular dele, é igual namoro, né? Você, para namorar uma menina, ou a menina para namorar um rapaz, tem que passar confiança. Tem que ter confiança. É a mesma coisa. Nós vamos ter que criar esse ambiente de confiança. Existem 17 trilhões de dólares no mundo a juro negativo. Está parado lá. Nós temos que pescar esse dinheiro. Temos que rodar o mundo. É o que o ministro Tarcísio está fazendo agora. Esteve nos Estados Unidos, estava na Europa. A gente tem que vender a nossa ideia e mostrar os projetos. E vamos olhar, senhoras e senhores, qual é o país hoje, vamos lembrar daquela viagem pelo mundo que eu fiz aqui no começo, que tem espaço para crescer, que tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, que tem mais de 200 milhões de habitantes, ou seja, um mercado enorme. Então nós temos que atrair essa turma. Agora, como é que nós vamos passar confiança? Em primeiro lugar, estabilidade das nossas instituições. Segundo, contrato bem feito, projeto bem feito. A noção de projeto no Brasil, senhoras e senhores, é de 10 anos para cá. Um governo pegava, me dá 50 milhões aí que eu vou construir uma ponte. Tá bom, vai lá os 50 milhões. Cadê o projeto da ponte? Quantas obras inacabadas nós temos no nosso país hoje? Essas obras estão inacabadas. Houve corrupção? Houve. Mas houve a incompetência porque não tinha projeto. E a má gestão, obviamente. Então, projeto é fundamental. E um projeto nasce de quê? Nasce de planejamento. Por isso que tem que haver a continuidade, né? Dentro dos governos federal, estadual, municipal. Não é o seguinte, saiu fulano, entrou o cicrano, muda tudo. Pode ser assim. Tem que haver um plano, um planejamento que todos vão seguir. Um vai um pouquinho pela direita, o outro vai um pouquinho pela esquerda, mas o rumo é um só. Então é isso que nós queremos incutir e passar, né, para os investidores. De modo que se construam e melhorem estradas, se construam ferrovias. Nós temos aí as concessões de portos, aeroportos, já tivemos aí a questão da Norte-Sul, que vai influenciar tremendamente aqui no estado do Tocantins. A visão é que podemos atrair, nos próximos anos, em torno de 1,3 trilhões de dólares para investimentos na infraestrutura, e é outra coisa que vai aumentar a nossa produtividade. Além disso, senhoras e senhores, liberdade econômica, liberdade para empreender. Mais uma vez, tirar o Estado do cangote de quem quer empreender, de quem quer inovar. Está aí a lei da liberdade econômica, onde o postulado principal dela qual é? Não é você que tem que provar para o Estado que está certo. É o Estado que tem que provar para você que está errado. Foi aprovada a lei. Ela está dando uma outra dimensão de imediato aos pequenos negócios, mas aí vai afetar toda a nossa estrutura, inclusive a própria questão da legislação trabalhista. Abertura comercial. Somos um país fechado. Só temos 1,2% do comércio mundial. Como é que se mede a abertura de um país? Aquilo que é produzido aqui com insumos de fora, comparado com o que é produzido fora com insumos daqui. A nossa equação é totalmente inversa. O que nós produzimos aqui tem muito pouca coisa que vem de fora. E lá fora se produz muito com matéria-prima que nós mandamos daqui. Com isso, nós deixamos de nos inserir nas grandes cadeias mundiais de valor agregado, onde nós temos que entrar. E aí está o nosso agronegócio, que tem que se situar nisso aí, a nossa produção mineral. E aí, senhoras e senhores, entra um aspecto que permeia isso tudo, que é a nova era que nós estamos vivendo, a era da economia do conhecimento. E o que é a economia do conhecimento? Tecnologia, capital e capacidade de aplicar a tecnologia.
Tudo buscando o quê? Permanentemente a inovação. É uma eterna tese, antitese, síntese. Tese, antitese, síntese, eterna. Isso está acontecendo no mundo, ainda restrito a pequenas áreas. E para nós entrarmos nessa economia do conhecimento, nós temos que fazer uma revolução na educação no Brasil. A educação no Brasil tem que sair da mera decoreba de fórmulas, do mero passar de ano, para que os nossos alunos e alunas entendam que ao estar na escola e na universidade, eles têm que aprender a inovar, eles têm que buscar o conhecimento, eles têm que buscar o algo mais. Isso é uma mudança radical que nós estamos gestando. Em muitos lugares no Brasil isso já acontece, mas nós temos que expandir mais. Ao mesmo tempo, temos que ter consciência de que, infelizmente, parcela da nossa população está parada no século XX e nós não vamos conseguir trazer para o século XXI. Mas esse grupo precisa de emprego e renda. Então terá que conviver aqui no nosso país durante muito tempo ainda, numa transição, os dois tipos de produção. A produção da era do conhecimento e a produção da era industrial. De modo que a gente tenha espaço para absorver toda essa mão de obra que está parada aqui dentro do nosso país. Segurança pública é outra área onde o nosso governo vem se debruçando e olhando, porque é algo que aflige a todos no nosso país. E a segurança pública tem 4 aspectos que estão sendo lidados. Primeiro é a legislação. Está lá o pacote chamado de anticrime do ministro Moro em discussão dentro do Congresso. Porque nós temos que mudar a legislação. A legislação é leniente. A pessoa mata alguém, 5 anos depois está na rua. A família ainda está chorando aquele que morreu. Criminosos contumazes terminam por estar na rua. Temos que lidar de forma desapaixonada e sem ideologias com a questão do crime cometido por menor de idade. Um rapaz de 16, 17 anos envolvido no crime organizado, ou que já matou 1, 2 pessoas, como é que nós temos que lidar? Como se fosse alguém que não tem noção do que está fazendo? Não temos que sair da paixão ideológica nessa discussão. Temos que tratar com seriedade o sistema prisional. A prisão não pode ser nem uma masmorra medieval e muito menos uma colônia de férias de marginal. Então, temos que lidar com isso aí. Estamos buscando lidar. O aparato policial. A polícia hoje, ela vive o pior dos mundos. Se ela age como polícia, ela é considerada violenta. E se ela cruza os braços, ela é omissa. Então nós temos que dar proteção ao policial, óbvio que dentro dos limites da lei. A quantidade de policiais que morrem nesse país é totalmente indisconforme com o que ocorre no resto do mundo. O marginal aqui não tem o mínimo receio de matar um policial igual se mata um cão. Aliás, não se mata um cão da forma como se mata um policial aqui no Brasil. E isso não reverbera. É como se tivesse morrido alguém que não merecesse viver. Além disso, investir em tecnologia. A era do conhecimento tem que chegar para a polícia. O uso intensivo das novas tecnologias. Associado ao quê? A integração do trabalho policial. Não pode ser estanque. A Polícia Civil não fala com a Polícia Militar, a Polícia Federal não fala com nenhuma das duas, a Polícia do Tocantins não fala com a do Goiás. Tem que estar integrado. É o trabalho da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Ontem eu tive a oportunidade de fazer a aula inaugural do Programa Nacional de Segurança Pública com policiais militares, civis da Polícia Federal de todo o Brasil. Nessa busca da integração, porque a partir do momento que você bota todo mundo sentado numa mesma sala,
as pessoas passam a se conhecer e aí criam a confiança. Olha a confiança aí de novo, fundamental. E, senhoras e senhores, existe o aspecto que permeia tudo e que, se nós não atacarmos, vai ser um eterno enxugar de gelo na questão de segurança pública. A questão social. A periferia das grandes cidades brasileiras, tomada pelo aquilo que eufemisticamente chamam de comunidade, onde o Estado não entra, onde quem domina são as quadrilhas do narcotráfico, onde a luz é o gato, a água é uma bica, não há esgoto, o esgoto corre a céu aberto, não tem escola, não tem hospital. Nós temos que tratar disso aí. Seriamente. Temos que dar rua com casa, casa com número e título de propriedade. A questão fundiária, ela não é só rural, ela é urbana também. Então, aquele camarada que construiu a sua casinha lá na comunidade, vamos lá, dá o título de propriedade para ele, ele vai entrar no capitalismo, ele vai se sentir gente, ele pode chegar num banco, pedir um empréstimo e dar a casinha dele como garantia, para que ele possa estabelecer um negócio. Vamos botar luz, vamos botar água e esgoto, gente. Sem isso, escola de tempo integral para que os pais que saiam para trabalhar tenham as crianças dentro da escola e não na rua à mercê do bandido. E, óbvio, um atendimento de saúde básico para essas populações. É uma tarefa hercúlea. É uma tarefa que é do governo federal, é do governo estadual e é do governo municipal. E nós temos que nos integrar nos 3 níveis, porque é para isso que nós fomos eleitos. Essa é a nossa grande tarefa. A inserção do Brasil no mundo. O presidente Bolsonaro, semana passada, discursou na ONU. Um discurso altivo, um discurso de ideias, um discurso soberano. Óbvio que a grande imprensa tratou como se fosse uma coisa mais agressiva do mundo que o presidente produziu lá. Eu acho que esperava que o presidente fosse lá falar que Marte é bom, que Vênus é melhor ainda. Vamos olhar. O presidente falou da Amazônia, que nós temos que preservá-la e protegê-la, e que a Amazônia é nossa. O presidente falou que o Brasil pretende se inserir no concerto das nações e negocia com todo mundo. Não tem preferência por ninguém, até porque qual é a nossa visão? Não existem amizades eternas nem inimigos perpétuos. Existem os interesses do Brasil, os interesses do povo brasileiro. O presidente falou das reformas econômicas, o presidente falou de sustentabilidade, ou seja, ele falou aquilo que é o que nós estamos fazendo. E aí eu abro um parênteses grande aqui, não é nem parênteses, colchete, né? Vamos lembrar lá do carroção do tempo da aritmética. Meio ambiente. Hoje, ninguém tem dúvida que a grande questão do século XXI é a preservação da vida na Terra. Vivemos um ciclo de mudança climática. Podemos discutir se essa mudança é transitória, senoidal ou veio para ficar. Mas ninguém tem dúvida que há uma mudança no clima da Terra. Isso requer um tratamento diferenciado na produção. Mas o Brasil é o vilão dessa história. A nossa energia produzida aqui é mais de 80% energia limpa, renovável. É hidrelétrica, é eólica e é solar. O resto do mundo é só 25%. O resto do mundo queima petróleo e carvão e nós somos os responsáveis pela poluição na Terra. Amazônia, pulmão do mundo. Falácia, pulmão do mundo são os oceanos. Agora, temos uma legislação ambiental a mais adiantada do mundo. No bioma Amazônia, 80% tem que estar preservado. Quer dizer, se eu tenho uma propriedade ali de 100 hectares, 80 hectares tem que estar o quê? De floresta. 20 eu posso manejar.
Compete o que ao governo? Fiscalizar. Além disso, temos 1/3 do nosso território, 2,6 milhões de quilômetros quadrados de área protegida, dos quais 54% disso está na Amazônia. O que é área protegida? É área de proteção ambiental e terra indígena. Também temos que deixar claro, existe o bioma Amazônia, existe a Amazônia Legal. Aqui, ó, Tocantins está na Amazônia Legal. É floresta aqui? Não, é cerrado. Existe um modo de lidar com a terra que vem de tempos atrás, que é a queimada. Então, compete aos governos levar a assistência técnica, o conhecimento a esse produtor rural para que ele use outras técnicas no manejo da terra. Isso são nossas tarefas. E nós temos que deixar claro isso perante o resto do mundo, principalmente o nosso compromisso com a preservação do nosso território. Eu voo muito por esse Brasil, senhoras e senhores. Morei 5 anos da minha vida na Amazônia, sou filho de amazônida. Você voa de Manaus para São Gabriel da Cachoeira, 2 horas de voo, o máximo que vê é clareira de roça de mandioca que uma comunidade indígena fez. Temos problema? Temos problema naquele arco onde houve o encontro da Amazônia Legal com o bioma amazônico. Então temos que lidar com isso. E para lidar com isso, nós temos que solucionar a questão fundiária e temos, né, que dar assessoria técnica para aqueles produtores. Temos capacidade, conhecimento e técnica para preservar a floresta e produzir junto com essa floresta. E vamos fazer isso. Isso tem que ficar bem claro. Então, essa inserção internacional do Brasil, que vem sendo muito contestada por determinados grupos que perderam a eleição desde o ano passado, usaram suas redes para passar uma imagem de que o nosso presidente era a reencarnação de Átila Uno. Está reencarnado. Chegaram a criar uma crise indígena. Morre o indígena lá no Amapá, não, foi assassinado por garimpeiro. Feita a exumação do corpo, o índio morreu afogado. Mas ninguém se retratou depois de ter dito, né, cobras e lagartos sobre o que tinha acontecido no Amapá. Eu estive na China, estive nos Estados Unidos. Só vi interesse e discuti com todo mundo, em alto nível, principalmente nos Estados Unidos, com formadores de opinião, sobre o que nós estamos fazendo e buscando fazer aqui no Brasil. A China é nosso maior parceiro comercial. E nesse mundo, nós temos que ser pragmáticos e flexíveis. Nós temos que, mais uma vez, buscar o melhor para o nosso país e sua população. Finalmente, quero lembrar que não podemos abandonar jamais o que somos. Somos uma democracia ocidental. E temos pilares que têm que ser mantidos. O primeiro deles é o pacto de gerações. A passagem de bastão de nós que somos mais velhos para nossos filhos e netos. Isso ia se romper se não tivéssemos buscado a reforma da Previdência. Porque a garotada mais nova ia até o túmulo trabalhando e não ia ter aposentadoria. Em algum momento eles iam dizer: pai, vovô, onde é que você estava? Estava fazendo o quê? Então, não pode se romper o pacto de gerações. Democracia. Temos que solucionar tudo dentro do sistema democrático. Aquele tripé: clareza, determinação e paciência. Vamos negociando. Capitalismo. Nada fora do capitalismo. Compete ao Estado, com programas que atendam aqueles que estão desvalidos, buscar inseri-los dentro do capitalismo. Uma vez entrou no capitalismo, meu amigo, tchau do programa. A gente mede um programa de ação social pela quantidade das pessoas que saem e não pelos que ingressam nele. Estado de Direito. A lei é para todos. Muitas vezes está sendo esquecido isso aqui no Brasil. Buscam-se artimanhas, chicanas,
de modo que haja Silvas mais iguais que outros Silvas. Não. O pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. E não pode haver a exacerbação do Estado de Direito ao ponto que está sendo levado nos dias de hoje. E sociedade civil organizada, cobrando dos seus representantes. Está aqui uma parcela da sociedade civil organizada, representada pelos participantes desse fórum, representada por aqueles que participam das associações de administradores. E também gostaria de deixar claro que um dos grandes objetivos do nosso governo é realmente estabelecer uma governança. O governo federal não tinha governança. Era cada ministério operando de acordo com a sua visão, sem coordenação e controle. A nossa visão militar é muito clara. Nós temos que ter coordenação, controle, comando e inteligência atuando. O Palácio do Planalto não tem uma sala de situação, onde o presidente entre lá e diga quais são os projetos principais que estão sendo tocados, em que situação eles estão. Não existe isso. Nós vamos colocar isso para funcionar. É outro dos nossos grandes objetivos. Eu gostaria de desejar sucesso a todos ao longo desse período, desse fórum maravilhoso, dessa interação que vão ter aqui, da discussão de ideias, da inovação que vai ser buscada, e lhes agradeço a atenção. Muito obrigado. Vice-presidente, agradecemos por suas contribuições. Agradecemos por suas contribuições e, claro, sua presença no 16º Fórum Internacional de Administração. Convidamos o presidente do Conselho Federal de Administração, Mauro Kreutz, para entregar uma lembrança do FIA 2019 ao vice-presidente da República, general Hamilton Mourão. Agradecemos a participação do excelentíssimo vice-presidente da República, que neste momento retornará à capital federal. Vice-presidente, muito obrigado. Neste momento, vamos assistir a um espetáculo cênico musical Encantos do Tocantins. Peço que as autoridades no palco tomem seus assentos, por gentileza. Então, reforçando neste momento, nós vamos assistir a um espetáculo cênico-musical Encantos do Tocantins.
A esquete Encantos do Tocantins mostra as belezas, cultura e potencialidades do Tocantins, por meio de cordel, música e teatro. Cordelista Juarez Alencar, músicas de Juraildes da Cruz, Dorivan e Genésio do Tocantins. Dramaturgia e interpretação, Cleuda Milhomem e Sheila Virgínio. Músicos, Cíntia Abreu e Danílio Laureano. Produção, A Barraca, Companhia de Artes. Encantos do Tocantins, em versos vou revelar. Essa terra é tão boa, venha conosco somar. Terra da diversidade, esse é o nosso lugar. Terra de muitas riquezas e de oportunidades. A agropecuária revela suas potencialidades. Lugar certo para investir com sustentabilidade. Exaltamos as belezas que aqui temos a granel. Esse belo paraíso é um pedacinho do céu. É o coração do Brasil pulsando nesse cordel. Tocantins é terra boa, de belezas naturais. Seus rios, serras e vales são belos cartões postais. Entrou meu som aí? Versos, cantos e rimas, te exaltamos mais e mais. Ei, flor, cadê o cheiro que você prometeu? Ei, flor, não venha dizer que se esqueceu. Ei, flor, será que não se lembra mais dele? Ei, flor, naquele caso de juntinho seu, amor, o nosso brinquedo no pé de Joá. Ei, flor, não se esconda, vê se vem me dar. Amor, será que você se esqueceu de mim? Não acredito no que vejo, pois sei que o seu desejo era de amar até o fim. Nosso belo Tocantins, terra que amo demais, território desmembrado do estado de Goiás. Moço, que terra boa, de misturas culturais. Seu Tocantins, vírgula, minha filha. Meu Tocantins. Porque tu é pernambucana. Eu sim sou tocantinense, dessa terra maravilhosa. Meu Deus, menina, eu sou pernambucana, mas meu coração também é tocantinense, porque o Tocantins é a terra mais acolhedora que existe. É a terra dos gaúchos, cariocas, mineiros, paraenses. Agora, quase não tem é maranhense, né? Não, quase nem tem. Terra de muitas riquezas e de belezas sem fim, que acolhe bem a todos, sem frescura e sem pantim, todos juntos e misturados, agregados e bem juntinho. Menina, eu tô até gostando de você. Eu acho que eu vou te aceitar como tocantinense de coração. Agora, o que eu não gosto mesmo é desse povo que chega aqui na minha terrinha e fica, ô terra quente do diacho, que sei que lá. Mas é quente mesmo, amiga. Falou ser humano.
Andam falando que nós é caipira, que nós tem andar a cavalo, que nossa calça é amarrada caipira, que nossa valsa é briga de galo. Andam falando que nós é butina, mas nós não gostamos. Nós gosta das meninas, nós é jeca, mas é joia. Mas nós não gosta de jiboia, nós gosta das meninas, nós é jeca, mas é joia. Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana, era farinhada. Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana, era farinhada. E pra quem é bom de boia e a broca quer matar, com as nossas gostosuras, venha se deliciar, com o nosso amor perfeito, no Xambari se empanturrar. Os frutos de nossa terra são gostosos para danar. Tem manga, mangaba, bacupari, articum e jatobá. Além do saboroso piqui e o gostoso gravatá. Cajuzinho, quem quiser, é só ir buscar na serra. Me peça seu crachá rápido. Seu crachá. Opa, estamos ao vivo para todo o Brasil pelo CFA Play. Você acompanhou a palestra magna do general e vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Agora você acompanha uma arte cênica que está acontecendo no palco com artistas locais. Lembrando que amanhã toda a programação continua e ela vai até quinta-feira, já no período da noite. Você já sabe, cfaplay.org.br é o canal oficial do Conselho Federal de Administração e o único e exclusivo que irá transmitir o maior evento da administração da América Latina. Então é isso, eu fico por aqui nesse primeiro dia de evento. Eu volto em outras ocasiões, amanhã, a partir da 13h. Eu, Elisa Ventura e nosso amigo radialista aqui de Tocantins, Pedro. Eu fico por aqui, continue acompanhando tudo o que acontece aqui no Fórum Internacional de Administração. Rios, temos de sobra, temos praias para danar, Palmas Bela e Arretada e o Jalapão para encantar. Passarinho no Jalapão, me revele alguns segredos, teus mistérios e magias, cante ao povo brasileiro. Teus mistérios e magias, cante ao povo brasileiro. Por que que a cachoeira da velha, que grita comigo em queda d'água? Como é que aqui nascerão dunas, se nem é beira de mar? E nas águas do fervedor, por que que eu não consigo afundar? E nas águas do fervedor, por que que eu não consigo afundar? Talentos temos de sobra, nossa música é de primeira. Se sintam homenageados quem do ritmo faz carreira. Juraildes, Dorivan, Genésio e todos dessa fileira. Parabéns aos escritores que usam as letras com fartura. Zé Gomes e Ode Rocha, representantes à altura. Em nome de quem exalto os feras da literatura. E a nossa diversidade é abundante demais. Indígenas, quilombolas são riquezas culturais. Além do capim dourado, temos danças e rituais. E não podíamos esquecer das nossas danças. Menina, vai terra de muitos ritmos. A alegria tá na mira. Com a sussa e a jiquitaia que a formiga inspira. A formiga que dói é jiquitaia, a formiga que dói é jiquitaia, a formiga que dói é jiquitaia. A formiga que dói é jiquitaia, a formiga que dói é jiquitaia, a formiga que dói é jiquitaia.
relato através desse cordel. Não seja moco ou teimoso e da cultura infiel. As belezas do Tocantins são de tirar o chapéu. Tocantins, Tocantins, gente forte, pé no porvir. Tocantins, Tocantins, liberdade, trabalho, amor. Coíbe ori retama. 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 Essa terra é nossa. Coração, ouro verde, vida, paz, labor, conquista, união, construir, crescer, preservar essa terra, nossa nação. Sonho vivo, nativo, real, memória, nossos heróis, pais, filhos, história, família, ideal. Tocantins, Tocantins, gente forte, fé no porvir. Tocantins, Tocantins, liberdade, trabalho, amor. Obrigada. Obrigada.